Então, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando nossa aula de número 6 da disciplina Avodá. Estamos na sexta ramificação. Praticamente a sexta ramificação ela é bem uma continuação das 5, só que, no entanto, vamos procurar abordar agora uma outra prática. É o seguinte, enquanto a ramificação número 5, nós encontramos a proibição de usar uma forma como se cultua a Deus para poder usar dentro de um ambiente idólatra, né? Ou seja, a pessoa, de repente, ela vai derramar libação, ou então um sacrifício, ou então preces, oração, ou então se curva, ou mesmo se ajoelha, né? Ou então a pessoa, ela pratica músicas que são feitas para adoração, ou trabalha com algum livro sagrado que foi feito para a adoração ao verdadeiro Deus, usando ele para a idolatria. No entanto, não existe só essas práticas de adoração dentro das proibições. A proibição número 6, ela vai dizer o seguinte: Mesmo que você não faça nenhum desses tipos específicos que são feitos para Deus, em decorrência de um ídolo, mesmo que você não faça, mesmo que você cultue o ídolo na forma de culto do próprio ídolo, na forma como aquele ídolo se relaciona com o seu público, na forma como aquela fé, aquela religião acaba se expressando, que acaba não sendo com a maneira prescrita na Torá, ou então acaba sendo a criação de um livro deles mesmos, um livro da própria idolatria, uma forma de culto estipulada dentro desse livro dessa idolatria. Ainda assim, aquilo também é considerado idolatria. Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito: não os adore. Se a gente pegar o texto de Êxodo, desde o começo, lá do capítulo 20, versículo 2, está escrito assim: eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei da casa que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Tá, ali a gente já viu. Essa proibição, não terás outros deuses, é a proibição de acreditar em qualquer outra divindade além de Hashem. Não farás para ti imagem de escultura, é a proibição de fabricar. Não as adorarás. Então, a gente está aqui, essa parte. Não as adorarás. Não os adore. Então, daqui nós aprendemos o seguinte: que nós não devemos nos conduzir em um culto de idolatria, praticando de um ato referido como um símbolo daquela idolatria. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Existe algum tipo de idolatria que elas são adoradas através de quê? Queima de incenso, oferendas de comida, alguns outros como certos tipos de dança, outros como canto, outros como meditação. Além disso, existem formas de idolatria do qual as pessoas deixam o cabelo crescer. Existem outra forma de idolatria que a pessoa raspa a cabeça. E existe outro que a pessoa oferece cabelo para o ídolo. E outros por meio de cerimônias envolvendo fogo, água ou reuniões em determinados locais em certas épocas do ano. Qualquer que seja a prática da falsa religião, mesmo um único ato de adoração é uma ofensa capital daqui. Embora também seja pecado acreditar na existência de um falso Deus, conforme nós vimos na primeira ramificação, mesmo sem adorá-lo, esse ato de falsa crença não está coberto nesta ramificação. Essa ramificação aqui é a proibição de você participar ativamente de um culto do qual é conduzido algumas formas de acreditar. Além disso, existe uma proibição muito importante, tá? Nós somos proibidos de costumes de origem idólatras. Digamos que no seu lugar, sua cidade,
alguns tipos de ritos são conduzidos por pessoas que são idólatras, e esses idólatras da cidade onde você mora, de repente, eles cortam o cabelo de alguma forma para ser reconhecidos como parte daquela idolatria. Nós temos também que diferenciar do corte de cabelo dessa pessoa, desse grupo. A gente não vai imitá-los, nem vai fazer semelhante a eles. Segundo, essa proibição também ela vai cobrir algumas questões, por exemplo, é a proibição que cobre a prática de fazer tatuagem, é proibido pela Sete Leis, proibido pela Torá. A prática de certos cortes de cabelo, de automutilação, de a pessoa se mutilar, se cortar. Né? Tem pessoas que se cortam com giletes, tem pessoas que se retalham, tem pessoas que usam a prática de castigar a si próprio, penitência como chicote, chibatada, a pessoa pega o chicote e senta chicotada nas costas, e como se aquilo tivesse um poder de estar perdoando os pecados dela. Alguns sobem um determinado número de graus de uma escada de joelhos, descolando os joelhos. Então, todas essas partes, desses costumes ligados à idolatria, entraria nessa proibição aqui. Tá? São formas de se conduzir para um determinado segmento, uma determinada religião, um determinado padrão daquela própria religião. Então, vamos lá. Sefer Hinur, número 29. Não praticar nenhum culto idólatra. Que não adoremos nenhuma idolatria do mundo com as coisas que são o modo de quem pratica tal religião. E mesmo que sua adoração não seja com uma das 4 adorações que dissemos acima, visto que ele a adorou com aquela que é a sua forma de ser adorada, ele é culpado. Mesmo se sua adoração for uma forma de desgraça. O que é desgraça? Vamos lá. Por exemplo, como que Baal Peor ele era adorado? Baal Peor era adorado com defecação. As pessoas, quando iam adorar Baal Peor, se reuniam tudo num certo lugar e todo mundo fazia fezes. Todo mundo junto fazia fezes. Era assim que eles adoravam Baal Peor. Pelo amor de Deus. Era assim. Aquele que atira pedra em Márcoles. Márcoles era um deus que existia, uma divindade que os cananitas adoravam, e para cultuar Márcoles, eles tinham que tampar pedra no ídolo deles. Esse ídolo gostava de levar pedrada na cabeça. Então, eles tampavam a pedra no ídolo. Essa era uma prática que eles tinham. A Camosh, por exemplo, Camosh, ele era adorado através da união com sacerdotisas, aliás, prostitutas cultuais. Prostitutas cultuais. O que era isso? Olha só. O deus Camosh, ele tinha um templo muito grande na terra de Canaã, e as pessoas, elas praticavam, os homens daquela cidade, eles praticavam o culto de adoração àquele deus, indo se unir em relação sexual no templo com as sacerdotisas que lá trabalhavam. Essas sacerdotisas eram chamadas de prostitutas cultuais. Ela tinha a tarefa de receber o sêmen do homem, né? E aquele sêmen que nasceria o filho daquele sêmen, trabalharia para esse ídolo chamado Camosh, nesse lugar. É claro que um ídolo não existe, né? É um ídolo, uma força, tal, mas o conceito da religião, trabalhei com a religião, né? Esse ídolo, então, essas pessoas seriam consagradas a esse templo através do parto que essas sacerdotisas ganhariam essas crianças. Algumas delas, se fosse menina, ela trabalharia no templo e se tornaria uma sacerdotisa cultual. Se fosse menino, homem, ele trabalharia vestindo roupas de mulheres. Era uma prática da idolatria naquela época. Um homem vestia roupa de mulheres para poder cultuar os deuses pagãos. Então, daqui, a gente aprende o seguinte:
Olha, aqui a gente está falando de formas específicas pelas quais esses setores se relacionam com esses ídolos. Assim como você tem essas formas aqui, que não é tão fácil ver hoje em dia, nenhuma delas, né? Mas existem, é claro, dentro do ocultismo, algumas práticas semelhantes. No entanto, como que alguém faz parte do cristianismo hoje? Qual é o ritual de iniciação? O batismo. Então, um ritual através da água. Então, quem passa pelo batismo ou oferece seu filho para o batismo está praticando um rito de um culto idólatra. Como que o cristianismo ele mantém a sua comunhão com os seus adeptos? A chamada Santa Ceia ou Eucaristia. Então, aquela prática lá é uma prática de manutenção da religião deles, e aqueles que participam desse ato estão participando. Participar de um culto cristão, logicamente, participar de um culto cristão envolve a pessoa aceitar a ideia de que aquele pão e aquele vinho simboliza carne e corpo do JC, tá? Porque a essência do culto cristão é essa, tá? Para quem não sabe, culto cristão não é apenas um culto, não é apenas um programa, não. Quando o cristianismo ele começou a se reunir, lá nos primeiros tempos, eles se reuniam exclusivamente para fazer o ato da ceia. Somente para o ato da ceia. Então, logicamente, quem participa do culto cristão acaba se envolvendo diretamente com esse ato. Acaba se envolvendo diretamente com esse ato. Ainda que naquele dia não vai se praticar a Eucaristia, ou então não vai se praticar a Santa Ceia. Ainda nisso, mas o propósito do culto cristão é esse. Esse é o propósito. É o propósito, na verdade, da prática é estar comungando o corpo do mestre deles, o sangue do mestre deles. É essa a prática deles. Então, lógico, alguém que participa, alguém que vai, alguém que visita, ele está, mesmo ainda que ele não esteja, digamos assim, falando um amém nos momentos, só dele estar presente ali, ele já representa uma participação no culto. Lembrando que a lógica desses lugares é pessoas, né? Então, se você está como uma pessoa ali, você está somando mais um número para a continuidade daquela idolatria. Então, essa é a prática referente a isso. Vamos também explicar uma coisa para vocês. De repente, hoje em dia, as pessoas elas usam tatuagens, talvez não como era na origem da tatuagem. Quando a tatuagem ela iniciou, as pessoas pegavam e se consagravam a um ídolo. Por exemplo, quem se consagrava a Moloque, ela fazia uma tatuagem de Moloque no corpo. E ela, como se ela dissesse, o meu corpo pertence a esse ídolo. Com o passar do tempo, a prática da tatuagem ela foi se tornando algo mais estético. Mas quando algo inicia com sua origem idólatra, mesmo que ela se torne estético com o passar do tempo, a pessoa que se envolve naquele ato, ele está carimbando uma prática que era de origem pagã. Ele está associando, ou no mínimo se aproximando de uma prática idólatra. O mesmo se dá, digamos, quem corta, de repente, uma moda, ou usa um apetrecho no cabelo, muito semelhante à idolatria, né? Acaba flertando com a idolatria. Digamos assim, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês sabem que os franciscanos, eles cortam os lados do cabelo, né? Vocês sabem que eles só deixam aquela coroazinha em cima, né?
Então, a pessoa que corta o cabelo muito semelhante com o dos franciscanos está flertando com o costume de idolatria deles. Então, a pessoa acaba fazendo uma prática. É claro que eu não estou falando em sentido de medicina. De repente, a pessoa ela precisa cortar assim para operar algum canto da cabeça, alguma coisa no crânio. Aí é outra história. Mesmo uma tatuagem, se a questão for operatória, de repente, existe uma tatuagem cirúrgica, por exemplo, você faz apontando um desenho, apontando onde vai ser o local de uma injeção. Ou então, onde, de repente, vai entrar algum procedimento técnico ali. Isso, para saber um procedimento cirúrgico, não entraria na categoria de tatuagem, tá? Daquela proibição que tem na Torá. A proibição da Torá de tatuagem é uma coisa que só vai ser se não for para a saúde. Só é considerada uma tatuagem de verdade se não for relacionada à saúde. Qualquer coisa que seja relacionada à saúde, ao corpo humano, à vida, ao prolongamento da vida, pelas 7 leis, né? Pelas 7 leis, ela exime qualquer trato associado à idolatria, porque a finalidade é a saúde, não é a idolatria. No caso, uma tatuagem para estética, nem pensar. Não, não. A estética, olha só, isso vai muito... Tem uma discussão hoje sobre isso, que é o seguinte. Algumas mulheres tiveram câncer de mama. E elas perderam parte da mama. Então, a reconstrução mamária, ela passa por um procedimento de estética, mas para trazer para aquelas mulheres uma autoestima de volta. E a saúde emocional delas também depende disso. Nesse conceito aí já seria algo que seria permitido, entendeu? Porque tem uma saúde mental em jogo. Mas sempre assim, sempre tiver uma prática, algum procedimento dessa forma, já é consultado o rabino para poder analisar a situação, a maneira, a forma como se aplica. Então, em si, essa proibição, então, ela vai dizer o quê? Eu não posso participar de um culto ligado à idolatria através de procedimentos que claramente são formas de culto ou de serviço ou de uma identificação com aquele ídolo. Falando sobre acender incenso na última aula, por exemplo, Buda, o budismo, né, ele tem a prática de acender incenso para Buda. Então, lógico, a pessoa estaria associando. A meditação transcendental, do budismo, tá? A prática do budismo, a gente também não pratica. A gente não faz aquela meditação transcendental, né? A prática, vamos lá. Se a gente for mexer um pouquinho com a parte dos chakras, a parte dos chakras hoje, ela tem um conjunto medicinal sobre isso, um tratamento medicinal sobre isso, entendeu? E pela Sefirot também existe um conceito de chakra também, pela Kabbalah, como cura interna. Então, chakra não induziria a uma prática propriamente dizendo budista, se a pessoa não tiver conexão com o ensinamento daquele ídolo em si. Também não entraria nessa parte. Agora, quando se dá uma forma clara de um procedimento de idolatria, de uma maneira de se relacionar com o ídolo, o louvor, música, participar de um show gospel, participar de repente, de um rito de idolatria, de um culto idólatra, de um batizado de uma criança, ou então de um batizado de um adulto, ou então participar de uma santa ceia, de uma eucaristia,
de um lava-pés, né? Tudo isso entraria como forma de idolatria. Unção com óleo, né? Participar da unção com óleo é uma forma de... A pessoa vai lá, chama lá, ó, vem cá, fulano, vim aqui ungir a sua casa todinha. Vou passar óleo em tudo. Vou ungir aqui, vou ungir porta, vou ungir panela, vou ungir tudo. É a prática de idolatria, gente. Isso daí não pode, não. Então, a gente vai abrir agora para perguntas aqui. Ronald, pode falar. Então, Moura, a relação a corte de cabelo me lembrou esse lado do cabelo que o racidismo deixa crescer. Como é que é o nome, Moura? Peote. Como? Peote. Peores. O Binei Nua pode fazer isso ou só é o movimento mesmo racídico pode? O Benoit pode deixar Peote crescer, se ele quiser. Se ele sentir a vontade, Tá, gostar. mas qual é o intento de deixar crescer, Moura? A intenção? Seria mesmo uma questão de devoção, entendeu? Vai falar, Para marcar que ele é daquela prática, é isso? Isso. Eu amo a Deus, eu honro, deixo meus peotes crescer. Tá? Costume rabade não é ter peote grandona, tá? Aquelas trancinhas todas. O costume rabade não é. No costume rabade, só apenas não corta os lados do cabelo, mas não deixa as trancinhas crescerem muito, muito, muito. Então, a gente não vê, assim, rabino rabade com os trancinhos. Geralmente, a gente não faz. Aliás, o costume rabade é mais acentuado na parte da barba do homem. A barba, a gente geralmente não apara ela, deixa ela crescer naturalmente. Né? Ela vai crescer naturalmente. Vocês podem ver que a barba do Rabi Yaakov é bem grande. Do Dor Leon, por exemplo, é bem grande. Né? São barbas que eles nunca raparam, nem apararam na vida. Eles nunca apararam na vida. Foi naturalmente. Então, a gente pode, por exemplo, se eu quisesse deixar crescer, eu poderia deixar crescer, mas se eu aparasse, poderia parar também ou não? Teria que ser restrito pode mesmo. aparar. O Benoa, ele pode aparar a barba, desde que ele não raspe a barba para ficar liso igual das mulheres. Entendeu? Entendi. A proibição da Torá, na verdade, é essa: deixar o rosto liso igual às mulheres. Essa é a proibição. Por quê? Para o Benoa, tem um rabino, Jonathan Steiff, ele escreveu um livro de Sheva Mitzvot. Ele escreveu esse livro lá em 1930 ainda, e esse livro ele aborda 7 leis para os Beninoa, e ele fala o seguinte nesse livro: ele fala que o ato do homem raspar e deixar o rosto liso igual das mulheres é o ato do homem tentando se vestir de mulher. Entendeu? Mesmo inconscientemente. Mesmo inconscientemente. Mas eu fiz isso hoje, eu vou parar com isso, então. Então, é o seguinte, aí tem gente que fala o seguinte: mas eu trabalho, de repente, na refrigeração, né? Trabalho na refrigeração, ou eu trabalho no centro cirúrgico. Pode cortar rente ao rosto, né? Hoje tem máquinas que você corta a rente ao rosto sem raspar ela. Algo que dá para identificar que o homem tem uma pelugem ali, pelo menos. Uhum. Entendi. Tá bom, obrigado, Moura. Entendi agora. Mas alguém tem alguma pergunta? Vou confessar uma coisa aqui que eu já fui várias vezes, mesmo depois do judaísmo, do entendimento, mas eu achava que eu poderia ir na igreja. Por exemplo, no início eu pensava muito assim, eu vou por quê? O JC já não está dentro de mim e eu não estou pecando, porque é o meu pensamento. Mas agora entendi que não é
Não é por aí. E também, às vezes, eu ia porque, fala assim, porque no dia que eu convidar eles também para irem na minha, então eles não vão ter como falar não, né? Ah, não vou porque você tá assim, porque você é estranho, que você não vai, que você é isso, que você é aquilo. Entendeu? Então eu fazia como uma estratégia. E cheguei aí esses tempos atrás aí, porque não vem ao caso falar agora aqui, né? E eu tô até triste com isso. Tudo E bem, agora, a Vi? partir de hoje, eu não vou mais. O importante é que você descobriu, entendeu? O importante é, Sim. a partir desse momento que você descobriu, que não pode fazer. Simone, pode falar. No caso da meditação, a gente, assim, pode meditar com fundo de música instrumentais ou não? Ou isso é prática também de idolatria? Então, Simone, é o seguinte, existe um costume racídico da gente meditar em nigunim, músicas instrumentais que tocam a nossa alma, músicas racídicas mesmo, né? E a gente pensar sobre as coisas positivas, pensar como Hashem é bom, como ele é maravilhoso, como ele criou, e a pessoa se autotrabalhar, interiorizar aquela mensagem. Aí, essa prática aí já é próprio do monoteísmo, não vem da idolatria, entendeu? Porque está envolvido ali a crença na Torá e no Deus único. Entendi. Ronald, pode falar. Ronald, está fechado aí o microfone. Oi, Moura. A Simone falou sobre música instrumental. Aí eu me lembro que eu gosto muito de blues, jazz, né? Eu sempre estou ouvindo esses ritmos, né? E esse cara ali é, é um passatempo bom. Tem algum problema em escutar essa música, sendo que muitos deles, né? Você vai ali no YouTube e digita jazz, blues, e eles sempre estão associados ao cigarro, à maconha, mas eu não faço essa prática, mas eu gosto do ritmo, blues e jazz. Tem algum problema em escutar? Então, geralmente, é, não tem uma letra, né? As músicas. Ela não tem uma letra. Ela tem a partitura ali, a partitura ela vai ter o significado, talvez, das notas. Em si, algo que... A letra é muito importante, entendeu, Ronald? O que vai definir se algo pode ser ou não é a letra da música. Por exemplo, se uma música ela fala de amor, fala de carinho, fala de atenção pelo pai, fala de atenção pela mãe, fala sobre pensar em algo positivo, pensar na vida de uma forma boa, essa música ela pode ser ouvida pelo Benô, sem problema. Se torna proibido para o Benô a partir da música, a partir do momento que ela vai abordar uma idolatria, ou vai abordar um comportamento que não é condizente com as 7 leis. A partir desse momento que aquela música ela se torna algo mais negativo, entendeu? Uhum. Ah, entendi, Moura. Obrigado. Como o reggae também, Maria, acompanhando aí. Ó. É que tem uma questão, sabe, uma questão muito profunda. O reggae, por exemplo, o reggae, ele é muito positivo, tá? Muitos cantores judaicos cantam reggae, cantores ortodoxos mesmo, tá? Judeus ortodoxos mesmo. E existe uma associação muito grande do reggae, ele ser um tipo de música que foi desenvolvido há muito tempo, que acabou se perdendo a forma, mas que ele foi desenvolvida como um serviço a Deus durante muito tempo. Essa O Bob lei, Marley, Porque eles falam de um outro nome.
Já. Eu esqueci. Iá, né? O nome de Deus para eles é Iá, né? Isso. Não, na verdade, eles chamam de Já. Já seria Ah, uma sim. abreviação para ele de Javé, entendeu? Aí eles falam Já. Por quê? Essa ligação, na verdade, ela vem com os judeus etíopes. Os judeus etíopes. Os judeus etíopes, eles são descendentes do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Entendeu? Como? Repete esse finalzinho, Mira. Do rei Salomão com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, para quem não sabe, ela se converteu ao judaísmo na época. E o rei Salomão teve filhos com ela. Desses descendentes nasceu os Beta Israel, que nós conhecemos hoje como Beta Israel, que são os judeus que migraram da Etiópia para a terra de Israel pouco tempo atrás, lá no começo da década de 2000. Eles acabaram migrando. Então, de onde vem a cultura do reggae? Da Etiópia. Do local onde os judeus etíopes estavam. Essa ideia da Jamaica como centro do reggae mundial é uma ideia bem posterior. É uma ideia bem posterior. Em si, isso vem bem para cá. Agora, antes disso, a Etiópia já tinha reggae há muito, muito tempo. É claro que eu não estou falando que toda música de reggae é boa. Não. Sim, até Se a porque música de reggae tiver alguma letra que vai estar contribuindo para coisa negativa, a pessoa não ouve, né? Agora, se tiver música que é realmente para coisa positiva, então ouve. Pode ouvir, né? Não que ouve, não estou falando. Ouça reggae, não. Pode. A questão pode. então, Eu, eu não sei o nome, mas parece que eles têm um Messias que eles seguem, é isso? O que eu ouvi falar? Celeste, ele, na Não verdade, lembro não. era descendente, sim, do rei Salomão, tá? Ele era descendente. Ah, ele, em si, eles têm uma ideia, eles criaram tipo um segmento deles lá, entendeu? Uma maneira de acreditar deles. Então, eles acreditaram. Só que o Celeste, ele não era filho de uma linhagem pura do rei Salomão, entendeu? A linhagem do rei Salomão, ele era filho quanto a pai, parte paterna do rei Salomão, mas a parte materna se misturou lá, na casa do Celeste, somente no caso dele. Muitos judeus etíopes conservaram durante todo esse tempo todas as práticas do judaísmo, toda a maneira de acreditar, toda a forma, e conseguiram provar isso no início da década de 2000, né? 2000 até 2010, eles conseguiram provar e conseguiram direito à lei do retorno. Eles conseguiram direito à lei do retorno. Foi quando eles retornaram. Hoje, muitos dos judeus etíopes estão na terra de Israel. Sim, muito interessante isso, né? Foram aqueles que foram levados de aviões, né? Foi na época do Benjamin Netanyahu, ele conseguiu levar eles. Será que ninguém vai vir buscar a gente que não? Quem sabe, né? Yolanda, pode falar. Moré, é sobre a música. Olha, eu acho muito linda a introdução da música que eu vou falar. Que não sei, não é, a letra não é assim um pedaço assim tão legal, parece. É Hotel Califórnia. Uhum. Eu preciso ver a letra, entendeu? Da música. Depois eu vou procurar ouvir. Para Tá, porque poder a ter uma introdução. resposta, assim, eu preciso ouvir ela primeiro. Tá bom. Obrigada. Nada. Até eu, dona Yolanda, fiquei curiosa agora com essa música. Ela é uma música assim, a introdução da música é linda. É internacional. Mas, assim, tem um pedacinho da letra que fala lembra de
dos amigos no hotel, que não é legal assim, sobre fumação, essas coisas. Mas a introdução da música é linda. Sim. Aí Então, gente, eu queria perguntar mais uma coisa. Quando o senhor falou, posso perguntar ainda? pode. Então, quando o senhor falou sobre do como que quando a hoxa, não, como é que fala? O pão e o vinho, né? Que eles falam que é o corpo. Uhum. Hóstia. Não, não é a hoxa, não, é Santa aquele Ceia? negócio, a ceia. Isso, dona Yolanda. Então, essa que é chamada de Santa Ceia. Eles falam que é o corpo e o sangue, né? Uhum. Do Jota. Que nós não deveríamos, né, participar. Isso. Mas eu acho que isso aí, depois que a gente tem uma noção, isso aí fica bem claro, né? Sim, sim, fica claro. A gente fala mais essas questões aqui em torno de quê? Porque existem convites, né? Sim, Tem pessoas, muitas vezes a família, ela coloca uma condição de repente, de estar apelando para o emocional da pessoa, sim. entendeu? Então, é mais como um lembrete mesmo. Uhum. Ah, tá bom. Então, gente, essa foi a nossa aula de número 6. Amanhã nós teremos a aula de número 7, um pouquinho antes da aula do Rabi Shimon amanhã. Amanhã tem aula do Rabi Shimon 8 horas. Então, quando for 7h15, mais cedo um pouquinho, a gente vai estar tendo a nossa aula número 7 da disciplina Avodá. Shalom, shalom a todos. Um ótimo dia. Shalom, Shalom, shalom. shalom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Ótima aula. Boa Shalom. noite. Realmente, foi uma ótima aula. Bom mês.